Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Prosa Cristã. Estou aqui diretamente dos estúdios da Oitimba TV e mais uma vez com o privilégio de estar apresentando, sou eu, a Natália Lima, e estamos trazendo hoje um convidado que tem uma história impactante, uma história inspiradora. Ele é filho do conhecidíssimo aqui de Timbiras, Romenig Couto, e da Zena. Ele é cristão, congrega-se na Assembleia de Deus Missão, formado em técnico de enfermagem e está atualmente cursando pedagogia. Ele é um empresário conhecidíssimo daqui da cidade e também organizador do projeto Vencendo Todos Unidos. Brenner Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria imensa ter você aqui, já ouvi um pouco da sua história e você pode se apresentar, você pode fazer uma pequena saudação a todos que estão aqui já nos assistindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui. Quero desde já agradecer pelo convite, Natália e toda a equipe, para poder um pouco contar sobre a minha história, né, de vida. Então isso é um momento muito gratificante e louvo a Deus por essa rica oportunidade. Lindo, lindo. Já ouvi um pouco da tua história e é impossível não se emocionar. Mas antes de contar sobre o teu testemunho de vida que você já carrega, tão novinho, ele só tem 28 anos, Isso mesmo. Tão novinho, mas já carrega um testemunho forte, um testemunho muito lindo, já é um exemplo de solidariedade também, vai contar também sobre isso. Mas antes, eu gosto muito de ouvir sobre a história da conversão, da tua conversão. Como foi? Como foi o teu encontro com Jesus? Como foi o teu primeiro sim para Jesus? O ano da minha convenção foi no ano de 2010, né? Foi no ano de 2010, no último dia de congresso da UMADEST, da Igreja Assembleia de Deus, que é um grande congresso de jovens que tem. Antes disso, minha avó já me levava sempre para a igreja. E nesse dia, estava sendo no pátio da igreja, quando estava tendo já o encerramento daquela festividade muito abençoada, quando o pastor fez o convite, quem queria naquele dia entregar a sua vida a Cristo e ter uma vida transformada. E eu senti assim um desejo muito grande. Aí minha bisavó, em memória, ela perguntou se eu realmente queria ir. Eu disse assim, quero, eu tô com muito desejo de ir. Aí ela falou, pois vamos lá à frente que eu vou levar você para lhe apresentar a igreja e a Cristo, que a partir de hoje você venha ter uma vida totalmente diferente nos caminhos do Senhor. Isso eu tinha 14 anos de idade e foi uma bênção de Deus. Hoje minha bisavó já descansa no Senhor, mas nos deixou o ensinamento da fé, né? Podemos dizer que ela plantou essa semente no meu coração através de Cristo e minha avó, filha dela, continuou regando essa semente e hoje nós estamos aqui para testemunhar e falar das maravilhas de Deus. Sim, com certeza eu também sou da Assembleia de Deus Missão, eu estava nesta festa, eu me lembro de ti na escola, né? Mas será que você lembra mais ou menos assim o tema daquela festa? Teve umas festas bem impactantes dos jovens da mocidade, da Assembleia, né? Tu te lembra mais ou menos assim? Eu não lembro exatamente o tema, eu só me lembro da farda, né? Como era a farda, que a farda era social, tanto dos homens quanto das mulheres, e era na cor lilás com preto. E lembro, agora tô lembrando também. Eu não lembro exatamente Sim. o tema, mas foi muito abençoado. Eu tô lembrando mais ou menos aí dessa festa. Nossa, por que a nossa cabeça, né, vai esquecendo um pouco das coisas. Mas adolescente, né, 14 anos, tomou a decisão por conta própria, assim, sem ninguém tá forçando, ninguém tá ali no pé, né? Verdadeira conversão, né? Sim, foi até então que minha avó até perguntou, né? Sim. Porque muitas das vezes jovem entra e logo sai, mas
graças a Deus, eu até hoje estou aqui. Esse ano, no dia 1º de agosto, fiz 14 anos que sirvo ao Senhor, o nosso Deus, e sempre na mesma igreja, né? Todo tempo servindo o Senhor na Assembleia de Deus, que eu me identifico muito. Minha família, boa parte da minha família também serve o Senhor nesta mesma igreja, e é uma alegria muito grande. Durante estes 14 anos, podemos dizer, eu já alcancei muitas bênçãos do Senhor, milagres, salvação na minha família, providência de pão sobre a mesa da minha casa. E de lá, quando eu aceitei Jesus, durante o ano e durante as próximas festividades todas, eu fui incentivado a participar. Meus pais não são evangélicos, mas minha mãe, ela sempre teve esse apoio, né? Sempre me deu esse apoio, podemos assim dizer, de não me afastar. Ela, mesmo não sendo, mas ela sempre soube que ali era o melhor lugar. Sempre contribuiu na compra das minhas fardas, das revistas da escola bíblica. Então, veio a força de vontade e o apoio da minha família e a ajuda também da minha avó, que nós nos congregamos na mesma igreja, na mesma congregação até hoje. Graças a Deus. E Brenner, eu gostaria já que você começasse a contar um pouco da tua experiência de... Eu até cheguei a falar quase morte, mas você até me corrigiu aqui que foi morte mesmo, né? Gente, o Brenner enfrentou um problema de saúde muito grave e por causa desse problema de saúde ele chegou mesmo, né, a falecer em questão de segundos, minutos, não sei explicar, mas o Brenner vai explicar pra gente aqui o que realmente aconteceu. Muitas pessoas sabem que ele passou por um problema, né, de saúde, e hoje ele vai contar aqui pra gente como foi, como foram os milagres que o Senhor operou na vida dele e contar os detalhes, sabe? Porque a gente sabe, né, por cima, por alto, mas não entende bem o que foi que aconteceu, e hoje o Brenner vai contar. Você pode contar pra gente como foi essa experiência, o que foi de fato que aconteceu, como foi? Foi uma experiência, assim, única em minha vida e extraordinária, que não tem uma palavra, assim, para descrever a grandeza de Deus sobre a minha vida, porque não sou merecedor da graça, né? Mas o Senhor nos amou, como a palavra dele nos diz, de uma tal maneira que entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar direito à vida. E o Senhor, ele nos afirma que é vida com abundância. E hoje nós estamos aqui de passagem, mas a nossa vida não vai se encerrar aqui, né? O Senhor ainda nos prolonga mais maravilhas após. Então, sempre eu tive muito, Natália, podemos dizer assim, muito fé em Deus. Eu já vivi muitas coisas. Antes disso, eu já vivi outras experiências com o Senhor. Mas, voltando para falar sobre esse assunto, eu saí de casa no dia normal, para fazer um procedimento de uma cirurgia do freio lingual, que eu já ia tirar meu aparelho e precisava fazer essa cirurgia. Um dia antes fiz a manutenção e dia seguinte ia ser um procedimento simples, feito numa clínica odontológica, e eu saí em direção e fui. O médico disse que a pessoa saía sozinha, andando de moto, e normal, que era tão simples. Chegando lá, chegou minha vez de atendimento, e eu iniciei a fazer o procedimento. Tudo aí estava tranquilo e bem, graças a Deus. Quando, de repente, no decorrer eu acho que creio que o nervosismo durante o procedimento, eu acho que eu posso ter tido alguma crise de medo rápida ali, ou forte, não sei explicar muito bem, porque, querendo ou não, mesmo sendo simples, é uma cirurgia. Aí, quando já estava finalizando a cirurgia, minha tia trabalha nessa clínica e notou que eu estava passando mal. E eu me lembro de pouca coisa, eu me lembro que ela falava, perguntava se eu estava sentindo bem, e como eu não podia falar, eu só sinalizava com a mão. E foi ali aonde tudo começou, eu comecei a perder a visão, não enxergando, já longe todo mundo, e as pessoas, aquela correria dentro do consultório, sem saber o que estava acontecendo, e eu comecei a sentir muito frio, e comecei também logo ali a perder tanto os movimentos do corpo, quanto a fala, mas eu escutava aquele desespero, as pessoas correndo, tentando de alguma forma ver se eu melhorava.
Aí quando minha tia já em desespero, eu lembro que ela fala assim, gente, vamos levar ele de qualquer forma, porque a SAMU tá custando demais, meu sobrinho tá morrendo, que é um desespero para a família e para aqueles funcionários que ali também estavam. E ali eu fui direcionado já inconsciente para o hospital na SAMU, e foi aonde começamos uma grande batalha sobre a questão da minha saúde, porque eu cheguei ali no hospital em uma sexta-feira, no dia 26 de março de 2021, quando minha vida mudou por completo. Meu Deus. E ali, quando eu cheguei ali, de início, eles pensavam que poderia ser alguma coisa a ver com anestesia. E começaram a fazer a questão da lavagem, né? Colocando vários soros abertos, trabalhando com questão de medicação para controlar os espasmos e a crise convulsiva que estava muito forte. Já meu pai e minha família relata que lá no hospital, quando eles foram informados que eu fui só, minha tia informou minha família, alguns já estavam lá me esperando e outros chegaram após. Aí eu fiquei ali, acordei, mas não recuperei minha consciência na sexta. Já fui voltar a ter minha consciência sábado pela manhã. Quando eu acordo no leito daquele hospital, eu estava com minha mãe, né? Que os demais tinham ido em casa descansar, tomar um banho, porque passaram a noite ali num plantão desesperador. Porque a gente só relatando, falando como eu estou aqui, nunca é com uma experiência vivida com eles, né? Quando a gente fala até sobre isso lá em casa, em reuniões de família, a gente evita falar, porque eu falo com muita leveza, mas porque eu só escuto, e eu vivi também, né? Eu só escuto relatos como foi, mas eles que realmente viveram aquele desespero, automaticamente quando se fala, as lágrimas descem, e é impossível não chorar quando nós estamos em reunião de família. E aí eu acordo no sábado pela manhã e pergunto para minha mãe o que está acontecendo. Aí ela foi e diz assim, relata o que foi e diz, meu filho, não se preocupe, ela já com o rosto inchado de chorar, tu vai ficar bem. Meu braço, esse braço aqui estava enfaixado, meu braço esquerdo, porque a crise convulsiva eu bati ele muito na parede. Então estava com a faixa para evitar algum dano, né, de se machucar. E cheio de aparelho. Então uma hora você tá bem, outra hora você acorda no leito de hospital cheio de aparelho, com sonda. Então é algo muito difícil. E ela relatando o que aconteceu. E foi muito difícil ali ouvir tudo aquilo e saber que minha vida mudou de uma hora para outra. Aí ela disse, meu filho, mas não se preocupe, você vai estar sendo medicado, está sendo tratado já, nós vamos para casa. Mas isso no sábado, né? Isso no sábado, um dia depois, pela manhã. Mas eu sabia que eu não ia para casa. Mas que certeza eu tinha. Um tempo antes, durante esse decorrer da minha vida, da minha fé, da minha vida cristã, muitas vezes eu entregava uma mensagem, eu ia fazer visita domiciliar nos hospitais, muitas pessoas diziam assim, você tem um chamado para pregar, você tem um chamado para falar do amor de Deus, aí Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai te levar, aí, né, muitas pessoas falavam sobre isso nas visitas que eu fazia, que eu sempre tive muito esse prazer em visitar pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas que necessitavam ouvir o evangelho de alguma forma, o amor de Cristo. E eu fui, disse assim, Senhor, pois eu vou entrar numa campanha de oração e o Senhor vai me dizer o que o Senhor quer comigo, né? Que eu nunca vivi uma experiência com o Senhor, como eu vou levar o teu evangelho, como eu vou dar um testemunho, que eu nunca vivi uma experiência viva com o Senhor. Eu não venho de um lar cristão, então eu não tenho como testemunhar sobre o Senhor ainda não salvou meus pais, o Senhor ainda não salvou pessoas perto de mim, ainda não vivenciei um milagre. Então o Senhor vai me dar a orientação que eu necessito. Aí eu chegava do meu trabalho à noite, todo dia essa campanha era às 12 horas da noite, à meia-noite, né? E eu tirava ali uns 30 minutos de oração. Quando uma noite eu senti o Senhor falando dentro de mim, dizendo assim, meu filho, eu vou te levar para um lugar longe de toda a sua família, enfrentando um momento muito difícil. E só isso. Só isso. Só isso. Eu, Senhor, aí a oração começou, eu querer saber na oração o que o Senhor ia fazer na minha vida.
E quando minha mãe relatou isso para mim lá no hospital, na Prima Natália, eu ainda não tinha falado isso para ninguém, mas eu lembrei automaticamente. Aí eu fui e disse, mãe, não vou. Aí eu relatei isso que o Senhor tinha falado dentro de mim, em uma campanha de oração, ela falou, aí ela chorou mais ainda e disse, não, meu filho, você vai. Eu digo, não. Aqui começa a se cumprir uma promessa de Deus. E daqui eu ainda vou para frente, sem saber nem ideia o que eu ainda ia enfrentar. Aí eu fiquei lá sexta, sábado, e todo o tempo nisso eu perdia a consciência, convulsionava, desmaiava, e as crises só iam intensificando cada vez mais. A equipe médica não sabia mais o que fazer. Período de Covid eu não podia ir para a UCI, mas eu precisava de uma UTI, mas eu estava com todos os aparelhos no quarto monitorado, e toda crise, como ela era forte, o médico queria me entubar. E meu pai não aceitava. Sim. Minha família relutava muito. Quando deu no domingo à tarde, eu me lembro que minhas irmãs foram me visitar e outras pessoas, porque era muita gente querendo me visitar. Era um desespero assim que estava tomando de conta. E quando eu lembro que elas entraram, eu comecei a me sentir muito, muito, muito mal mesmo, assim, num grau que ainda não tinha sentido. Aí eu me lembro que eu disse para elas assim, vocês vão para casa, cuida das crianças, que eu não sei o que vai ser feito de mim, mas por favor, cuide dos nossos pais, cuida das crianças, como ali fosse minha última oportunidade, que eu estivesse vivendo aquilo. E aí, quando elas começaram a chorar, eu creio que aquele choro aí juntou com as emoções que eu já estava sentindo, eu desmaiei, comecei a convulsionar forte, e elas começaram a gritar, porque eu estava dando a parada cardíaca, né, naquele momento, e os médicos pediram para todo mundo sair de dentro do quarto, chamou meu pai, e eles disseram que, infelizmente, eles não sabiam mais o que fazer, porque eles tinham perdido já o controle de toda aquela situação, que eles não sabiam, assim, o que realmente estava acontecendo, porque não era mais a questão da anestesia, já tinha sido descartado pelas horas que sai do corpo e por todos os procedimentos que tinha feito. E ali começamos a viver as experiências extraordinárias com Deus, eu, minha família, meus amigos. E eu sei que quando o médico tirou todo mundo para fora, que eu tive a primeira ali, que meu pai disse que foi pela primeira vez que eu tive morto em seus braços, ele impotente e os médicos desesperados querendo entubar. Aí começou aquele desespero tão grande dentro daquele hospital com a minha família, que minha avó chegou a se debruçar de joelhos sobre o chão do hospital, quando a equipe foi e pediu para ela sair, porque, né, tem muita contaminação no chão, mas ela clamando o Deus vivo, porque minha família, independente dos que são cristãos ou não, nós cremos no único Deus que é Salvador, que ele poderia fazer o milagre ali em minha vida. E quando foi ali os médicos relutando e tudo, e oração, muitas pessoas orando, a igreja orando, o Senhor soprou a primeira vez novamente o fôlego sobre a minha narina, e os aparelhos voltou a funcionar novamente, sem precisar ser entubado. Eu acredito que tudo isso aconteceu também, era o Senhor tratando não só contigo, mas com toda a tua família, né? Porque todo mundo começou a se conectar mais com Deus nesse momento de desespero, não é verdade? Porque é um momento desesperador. Imagine só, eu fico assim, eu sou mãe e eu ver o meu filho numa situação dessa, com certeza é desesperador, é de realmente se jogar no chão, no caso foi sua avó, né? Minha avó, minha mãe. Se jogar no chão e clamar a Deus e, como Deus é bom, porque Ele atende o clamor, né? E eu lembrei também, enquanto você estava falando, sobre... Porque o Senhor já tinha te avisado, né? Já tinha te falado. Como Deus, Ele é atencioso em... Sabe, porque se for... Eu sei que Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é soberano nas decisões dele. Mas Ele ainda é tão preocupado em avisar, em falar o que Ele vai fazer na vida da gente. Você prestou atenção nisso? Nesse detalhe do Senhor ter te avisado antes e nessa tua preocupação, né? Porque eu cheguei também a ter essa preocupação uma vez, né? Porque eu também já recebi palavras com relação, eu acredito que a maioria, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu canto, né? E eu já recebi palavras com relação a isso. E o que vinha na minha cabeça quando eu tinha o quê? 20 anos. Senhor, eu não tenho
quando eu vi uma cantora cantando na igreja, né, ela sempre tinha um testemunho para contar. E eu tinha medo. Eu não sei se tu já sentiu isso. Quando tu recebeu a palavra, vou te levar em tal lugar. Medo. Eu sempre tive um medo. A questão do fugir, né? Às vezes, quando o Senhor tem um chamado na vida da gente, a gente tem medo porque sabe que gerar um testemunho dói. Como foi no teu caso, né? E como é no caso de todas as pessoas que têm um testemunho para contar. E é bastante difícil, porque quando o Senhor falou essa palavra para mim, eu já imaginei que não ia ser fácil, mas nunca imaginei que ia ser nessa proporção. Aí, quando eu fiquei lá, como eu relatei, aí ali eu voltei, né? Mas o desespero continuou. O que vamos fazer? Para onde vamos mandar o Breno? Aí começou a mobilização de muitas pessoas, equipe médica, amigos, os amigos da minha família, e aquele desespero, porque até os médicos que estavam me acompanhando, excelente, uma equipe excelente do hospital aqui, mas já estava além do conhecimento deles. E quando eu precisava fazer a tomografia e precisava de uma USA, que é a UTI móvel, que eu não podia ir numa ambulância normal. Quando a mobilização conseguiram à noite, aí a gente foi e fez em Codó, porque não tinha em outro lugar, a gente fez até particular nesse período. E quando a gente foi fazer essa tomografia, eu todo o tempo inconsciente, né? Porque eu não voltava minha consciência. Tudo isso que eu sei é que minha família relata, entendeu? E quando eu fui para Codó, cheguei lá em Codó, o dono da clínica também, dando assistência, minha família, muitas pessoas, porque nós somos uma família tradicional, tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe, e são muito conhecidos, e ainda tem a minha questão, né, também de ser conhecido, então todo mundo queria dar uma parcela de ajuda, e a gente foi para Codó. Então quando chegou em Codó, que o médico foi, terminou de fazer a tomografia e levou o resultado para minha família, eu fiquei lá na sala, né, do exame, e relatou, vamos ter que mandar o Breno para um hospital mais específico, porque tá muito sério o caso dele, deu um pequeno inchaço na cabeça dele, precisamos fazer um exame mais específico ainda para saber realmente se é só um inchaço, ele vai diminuir e sumir ou vai ser algo cirúrgico. E aí, imagine só, uma pessoa que entrou sadia, ali aparentemente começou tudo essa conturbação na família toda. E aí ele foi e disse, vamos deixar aqui o Breno aqui em Codó, que vamos tentar mais rápido tirar ele daqui. Aí eu fiquei em Codó, já fui fazer o exame, já fiquei lá. Até o pessoal aqui no hospital ficou surpreso por eu não ter voltado. E lá em Codó foi uma batalha muito difícil, porque aqui em Timbiras eu estava com todos os aparelhos. Lá em Codó não fiquei com nenhum aparelho. Mas aí eu fiquei lá no domingo à noite, segunda, terça-feira pela manhã, não consegui a USA, eu tive que ir na ambulância para São Luís, ser transferido para o hospital, com a especialização nessa área, né, da neurologia, lá no Hospital Presidente Dutra. E foi um hospital que a gente foi muito bem recebido. Eu não me lembro nem quando eu saí do hospital, nem quando eu cheguei lá no outro. Eu não me lembro de nada, não tenho essa recordação. E quando eu lembro, eu já estava lá perguntando onde eu estava, tudo diferente. E eles estavam, a pessoa que estava me acompanhando estava relatando o que aconteceu em todo o percurso. Quando eu cheguei lá, que eu abri os olhos e vi, aí eu disse assim, é aqui que o Senhor me trouxe. Porque lá não podia receber acompanhante, trocar de acompanhante, lá não podia receber visita devido ao Covid, então eu estava só, longe de toda a minha família. Meu Deus. Aí ali eu começo a ver que é a promessa do Senhor. Eu não sabia o que ia acontecer, se o Senhor ia me curar fisicamente, ia me devolver com saúde para minha família, ou se o Senhor ia me curar espiritualmente, ia gerar algum testemunho para minha família, ia me colher. Eu sempre dizia, se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se o Senhor não fizer, Ele continuará sendo Deus. Porque eu dizia até assim, né, até para a equipe médica, que a existência de Deus, nada do que acontecesse na minha vida ia mudar a soberania deste Deus Todo-Poderoso. Eu tinha plena convicção que algo maravilhoso o Senhor tinha para a minha vida. Eu não sabia o que era. É disso que Deus se agrada, sabia? Da confiança que a gente põe nele, independente da situação. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, né?
Às vezes também a gente também em alguns momentos que nem passa por lutas tão grandes, mas já abandonam a fé, já murmuram, já, enfim, já não só abandonam a fé, mas ficam numa situação realmente totalmente contrária, né? Quando Deus não faz aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Como se... Eu acredito que se Deus fizesse tudo que a gente quer, Ele não seria Deus, porque, no caso, quem seriam os deuses seríamos nós. Não é verdade? Se Deus fizesse tudo que a gente quer, os deuses seríamos nós, não Deus. Deus seria um empregado. Sim. Não é verdade? Agora não, Deus, Ele é soberano e Ele sabe como fazer as coisas. E não é por causa dos sofrimentos que Ele deixou de nos amar. Muito pelo contrário. Ele transforma os sofrimentos, Ele transforma as coisas ruins em coisas boas. A gente consegue extrair muitos benefícios de uma situação ruim, né? Você falou que dessa experiência em diante, você se tornou outra pessoa, né? Mas me conta como foi lá onde Deus te levou, lá longe da tua família. Como foi estar lá? O que foi que aconteceu? O que você lembra? Foi, assim, uma situação muito difícil, porque quando eu saí já aqui do Hospital de Timbiras para Codó, eu já estava com pouca questão de movimentos. Eu já não conseguia caminhar direito. Eu já praticamente era mais assim arrastado do que caminhar, né? E também eu não tinha mais a questão da mobilidade dos meus braços. Eu não conseguia mover. Lá em Codó, quando o médico não disse o resultado para mim, né? Mas outro médico já lá do próprio hospital estava lendo com a pessoa quando eu ouvi, porque eu não estava... eu estava sendo dopado porque não tinha remédio para poder controlar a convulsão. Então, eu dormindo era melhor. E às vezes eu já cheguei a tomar 4 diazepam e não conseguia dormir, mas eu ficava tipo como desmaiado, né? Que como eu estivesse dormindo. Sim. E quando o médico chegou, ficou relatando ali, porque as dores de cabeça eram insuportáveis. Eu ficava taquicárdia o tempo todo, o coração acelerado, querendo infartar o tempo todo, devido à dor muito forte de cabeça, que não tem assim uma explicação ou uma comparação, né, com outra dor que eu já tenha sentido a não ser essa. E o médico mesmo dizia que a intensidade era muito forte. E aí quando eu cheguei lá, o médico falou, eu surtei dentro desse hospital. Quando eu tive esse surto, porque veio na minha mente, eu estava chegando num momento de realização do meu trabalho, da minha vida pessoal, tendo a construir a minha casa. Então construí, fiz a reforma, tudo como eu queria. E de repente, minha vida parece que ia se acabar ali. E aí, quando cheguei lá em São Luís, eu já cheguei sem caminhar, não conseguia caminhar de jeito nenhum. Não conseguia ter o equilíbrio do pescoço como estou sentado aqui. Se eu ficasse sentado, ou a cabeça caía para frente ou por lado, não tinha e ficava doendo. E os braços também, eu não tinha nenhum tipo de movimento, podemos dizer assim. E quando eu me lembro que ali o Senhor tinha certeza que o Senhor ia fazer algo na minha vida. Eu não sabia o quê, mas eu tinha uma convicção. Até quando meus pais choravam, eu dizia assim, vocês não choram, vocês têm que aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus possa ser que Ele vai me curar e me devolver para vocês com vida e saúde. Porque eu tenho certeza que o Senhor me tirar daqui para me devolver com vocês vai ser com vida e saúde. Mas também o Senhor, vocês têm que se preparar, porque se o Senhor estiver querendo me colher, entendeu? Aí que eles choravam mesmo. Mas eu tinha muito essa questão do amadurecimento espiritual, de aceitar a vontade de Deus. Mas já estava muito ruim lá a situação, tinha que ir para o banheiro com outras pessoas, tomar banho com outras pessoas, tinha que usar fralda. Era uma situação muito delicada ali e constrangedora também. Mas uma noite eu me lembro que quando eu melhorei um pouco, já conseguia mexer um pouco meus braços, né, minhas mãos, eu comecei a orar à noite, na hora de dormir, que eu dormi o tempo todo, né, mas referindo assim à noite por volta assim de umas 9 horas, mais ou menos para 10, já estava todas as luzes apagadas, quando eu comecei a clamar com muita convicção o nome de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida? Eu não tenho mais forças.
eu não tenho mais forças para suportar tudo isso, mas que o Senhor, se ainda for passar mais tempo, que o Senhor venha me fortalecer com as tuas forças espirituais, porque eu mesmo, de mim mesmo, eu não consigo, eu já estou debilitado, meu corpo está debilitado, só a única coisa que ainda está viva é a minha fé. Então eu cheguei num momento que eu relatei tudo para Deus e chorando, né, Natália? Eu chorei demais, relatando ali, chorando bastante. Aí ali eu entendi que o Senhor viu, que eu reconheci que eu era muito pequeno e Ele que era grande em nossa vida. Então ali eu me humilhei, podemos dizer assim, na presença do Senhor, e Ele quer isso de nós, que nós relatamos e reconhecemos que sem Ele não somos nada. E ali eu comecei a chorar, e quando eu comecei a chorar e com os olhos fechados, abriu como uma luz assim na frente da minha cama, como eu tivesse de olhos abertos, mas eu não estava. E aquela luz com muita gente de joelhos dobrados, que não viu o fim, nem dos lados e nem no final, eu não vi o fim daquelas pessoas. Aí o Senhor, Ele falava comigo assim: meu filho, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu não te esqueci. Eu tenho estado contigo de perto todos os dias. Tá vendo aí, como fosse uma mão apontando, tá vendo aquela multidão ali de joelhos dobrados perante a tua frente, diante da tua frente? Ali são pessoas de várias religiões. Ali são pessoas de vários jeitos. São pessoas de várias idades. Todas elas estão clamando pela tua vida. Meu Deus. Então foi muito impactante aquilo. É aí que eu chorei bastante. E comecei: Senhor, pois me tira daqui, me cura, devolva para minha família, mas se tua vontade for me recolher, pois cumpra logo o teu querer. Ele voltou a repetir: eu sou o Senhor, o teu Deus, e eu não esqueci de ti. Meu Deus. E aí eu lembro que ele pegou assim como fosse uma pessoa segurando a minha mão, e eu fechava a mão, e ele segurava na minha mão e eu deitado. Aí ele começava a dizer: te acalma, eu estou contigo. Te acalma, eu estou contigo. E aí ele disse assim: eu vou te acalmar. Eu vou cantar o hino que você mais gosta. Aí diz que o Espírito Santo começou a ministrar, o Senhor ministrar ali no meu coração. Poderosamente. Diz que eu fastei com a mão fechada. Eu fastei pro lado da cama. Consegui fastar assim. E quando eu fastei, as pessoas que estavam lá relatam que viram como alguém deitou, que eu disse assim: deita, Senhor, do meu lado, meu Deus, e sara todas as minhas dores. E aquela pessoa como deitou, que viram assim a cama como tivesse alguém realmente deitado. E o Senhor começou a cantar, o Espírito Santo de Deus começou a cantar o hino, aquele quero que valorize o que você tem. Eu não sei cantar, mas... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E quando o Senhor... É até difícil relatar. Mas quando o Senhor começou a ministrar esse louvor para mim, após esse louvor eu dormi. Não senti mais dor. Não senti mais a dor de cabeça. Nenhum tipo assim, parece que o Senhor sarou e arrancou todas aquelas dores insuportáveis, principalmente a de cabeça que eu estava sentindo, e eu consegui dormir. Como há dias eu não dormia e só dopado o tempo todo. Eu vi o dia amanhecer, vi o dia anoitecer e era assim. E quando eu dormi, o Senhor, Ele foi, visitou e disse assim: meu filho, eu não esqueci de ti. Amanhã de manhã você vai voltar a caminhar novamente, equilibrar o seu pescoço sem a ajuda de ninguém. E eu, dormindo, recebi aquela promessa do Senhor quando amanhecia o dia por volta de 6 horas da manhã. Ainda nem tinha tomado café. Quando eu disse assim para a pessoa que estava me acompanhando: traga minha sandália, que eu quero me levantar. Aí a pessoa disse assim: não, mas tu não pode levantar, porque você não consegue caminhar. Eu digo: mas o Senhor, o meu Deus. Aí relatei o que o Senhor tinha falado e trouxe a sandália e veio querer me ajudar. Eu digo: não vai me ajudar a levantar da cama, porque a promessa que Deus me fez, eu ia levantar dessa cama sozinho. E eu sentei, equilibrei o meu pescoço, já em lágrimas, levantei, sentei na cama, levantei, caminhei a primeira vez no corredor, fui e voltei, e muito fragilizada e glorificando demais a Deus. Tenho até esse vídeo, né, nesse dia. Aí quando foi na segunda vez, a pessoa foi e filmou.
E quando filmaram, fizeram esse vídeo e mandou para minha família, parece que a resposta de Deus andou sobre todas as cidades que mora a minha família, andou, a fé foi renovada, pessoas, minha família relata que pulava, gritava, outros se ajoelhavam, relatando o grande milagre de Deus. E quando o médico chegou ali, que viu aquela situação, viu eu caminhando, se surpreendeu, porque eu não tinha previsão para voltar a fazer nenhum desses movimentos, mas foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Ali, realmente, eu vendo e contemplando de perto. A última palavra vem de Deus, né? O médico é a pessoa que a gente vai procurar aqui na Terra, né? Mas ele tem um limite. Para Deus é ilimitado. Então, a última palavra sempre é de Deus. Eu acho muito interessante a tua forma de agir, né? Quando alguém diz, não, você não pode, se não posso, porque Deus me falou que eu vou andar. Muito lindo isso, Brenner, muito lindo. E quando eu passei os dias, não chegou nenhum diagnóstico, infelizmente. Eu recebi os exames todos como eu estivesse bem. Aí retorno para minha família, aí aquela alegria grande da minha família, com meus amigos, meus vizinhos. Ainda não foi mais gente para minha casa, porque era período de pandemia e eu estava debilitado. Muita gente ficou com medo, mas foi muito lindo o momento quando eu cheguei na minha casa, assim. Eu até falei no carro para minha família, para um tio meu que foi dirigindo e outras pessoas, que eu nunca imaginei que eu voltaria para minha casa. Com vida e caminhando novamente. Eu sabia que de alguma forma eu tinha que voltar, mas não tinha aquela plena certeza que ia ser assim, que Deus ia fazer algo tão extraordinário na minha vida. Quando eu cheguei, aqueles aplausos, ali eu vi como o nome do meu Deus estivesse sendo glorificado, Deus Todo-Poderoso, e foi um momento muito lindo, a gente testemunhou, abraços, e foi assim, dali eu comecei a ver a vida ainda de uma forma melhor, como a vida ela é maravilhosa. E aí quando eu cheguei, Brenner, mas como aconteceu, né, durante esta vinda, o Senhor ainda disse assim, você ainda está no processo, né? E Natália ainda demorou, foi 1 ano e 6 meses a 8 meses, se eu não me engano. Aí eu vim bem, passei um tempo, cheguei em casa no mês de abril, no mês de setembro eu tive outra recaída. Você passou quanto tempo lá em São Luís? Eu não lembro assim muito bem, mas eu creio que foi uns 15 dias mais ou menos, só em São Luís, sem tirar os dias daqui Timbiras e em Codó. Aí foi esse total de dias, aí eu fiquei em casa me recuperando, mas ainda continuava com as crises convulsivas, com os desmaios e nada conseguia. Aí eu fui diagnosticado também devido a tudo isso, com ansiedade profunda, crises de medo, e pânico, eu tinha pânico direto. Às vezes, nesse período, eu surtava, eu estava conversando ou estava sentado só, nunca podia ficar só. Eu surtava como eu perdesse minha memória e saía pela rua descalço, do jeito que eu estava, chorando, sem saber. Mas tem algo muito interessante, que eu podia ter esse surto aonde fosse, eu sabia ir para casa do meu pai. Incrível essa conexão que eu tenho com meu pai. Com teu pai, né? Você pode contar mais sobre essa conexão? Como é que foi? O porquê dessa conexão? O que você diz a respeito? Essa conexão ela foi gerada nesse problema. Eu não sei assim explicar exatamente como foi. Mas quando eu estava, como eles relatam, delirando, né? Falando coisas com coisa, eu lembrava o nome do meu pai e ficava chamando por ele. E disse que quando ele chegava onde eu estava, eu chegava, parece que como fosse chegasse um remédio para curar todas aquelas dores. Você se acalmava, eu me acalmava, né? Certo, eu me acalmava, eu me sentia bem. Ali na hora, até as crises, às vezes elas controlavam mais. Ele ficava, disse que falando comigo, o médico disse que era muito interessante, pedindo, né, meu filho, acalma, papai tá aqui, ele te ama e tal. E nisso, meu pai parou até de trabalhar, porque ele não conseguia, né? Porque ainda tinha mais uma coisa incrível, às vezes eu estava convulsionando em casa, ele ligava para alguém para saber como eu estava, que ele também sentia, muitas das vezes quando eu estava tendo crise muito forte. Era assim, incrível isso, se ele estivesse aqui para relatar. E aí quando passou o tempo, em setembro, quando eu tive essa recaída, eu fui para a UCI, porque eu estava na festividade, Natália, na igreja.
quando eu me emocionei, não podia emocionar. E eu desmaiei na cadeira e as pessoas, acho que imaginou que eu estava orando, não sei. Quando perguntaram se eu ainda desmaiava, a pessoa disse, não, ele ainda desmaia. Aí minha família, como nós nos congregamos todos na mesma congregação, ficou ali e tentando me reanimar, né? Eu tinha enfermeiro, técnico, e nada de eu voltar. E um irmão disse assim, gente, vamos levar o Brenner para o hospital, porque ele está muito rebaixado, não estou sentindo o pulso dele direito. E não esperar a SAMU, já fui no carro do irmão. Chegando lá, o médico realmente viu que eu já estava com pouco sentido, não reagia a nenhum estímulo e não tinha nem, até meu olho já estava assim como perdendo a cor, já estava no oxigênio, saturação, tudo, pressão, tudo rebaixando. Foi quando ele disse que eu precisava ir para o UCI, que lá eu tinha que tomar uma medicação que é a adrenalina, que meu pai conta que ele era a última recurso. Caso eu não voltasse, eu teria que ser entubado e infelizmente não tinha assim outra forma de eu voltar à vida se a adrenalina não viesse fazer efeito. Aí eu fui para a UCI quando deu de madrugada, após aplicar a adrenalina. Meu pai disse que o médico falou que eu respondi com sinal, mexi o olho e parece que o pé, uma coisa assim. E eles viram, né, que foi uma boa resposta e os aparelhos começou a funcionar, não mais rebaixado, mas começou a controlar a pressão, respiração, saturação. Então, os batimentos cardíacos foi muito gratificante. E quando for os dias, outra experiência que eu vivi com o Senhor ali. Lá na UCI, aqui em Timbiras já, né? Já, nessa, Natália, porque eu fiquei lá em torno de 4 a 5 dias e precisava repetir a tomografia para saber se o problema como estava. Aí eu precisava ir na USA. E cadê a USA? Como eu já estava com 5 dias lá, o médico viu que eu estava bem, melhor, então ele disse que achava que dava para mim ir na ambulância normal. E meu pai concordou, diante de todo o desespero, né? Sim. Concordou eu ir na ambulância, porque eu estava bem, já conversando. E quando eu cheguei, fui conversando com meu pai, normal, ele segurado minha mão. A técnica foi do lado do motorista e disse, qualquer coisa você pode chamar, que o Brenner tá bem. E quando deu na metade do caminho da viagem, ele fala que eu comecei a perder a voz, falando com ele baixinho, e ele perguntou, meu filho, você tá bem? E ele viu eu perdendo a cor também, ficando pálido. Quando ele disse que eu só virei a cabeça pro lado e fiquei, meus braços todo mole. E ele gritou desesperado, socorre meu filho, e eles pararam a ambulância e a técnica chegou até ali. Quando disse o que aconteceu, eu não sei. Meu Deus, e ela desesperada, porque ela viu a situação que tinha acontecido. Sim. Aí ela foi e relatou para o meu pai que infelizmente eu tinha tido uma parada cardíaca ali. E imagine, sem USA, na ambulância, ela não conseguia, devido a um problema de saúde, ela não conseguia fazer a massagem cardíaca. E meu pai disse que em total desespero, porque ali ele me viu eu ter partido, né? Foi quando ela disse, eu vou fazer a respiração boca a boca e tentar reanimar o Brenner novamente. E ela tentando. Aí o meu pai disse que depois de um tempo ela conseguiu e eu abri o olho espantado assim, né? Quando voltou. E meu pai disse que ela não teve outra atitude a não ser dobrar os seus joelhos e agradecer ao Deus Todo-Poderoso. E meu pai aí disse que diante daquele desespero todo, eles disseram, o que nós faz? Nós continuamos ou nós voltamos? Eles têm aquele trabalho de todos os dias, mas nem ele sabia realmente onde ele estava no caminho, se estava mais perto para voltar ou para continuar a viagem. Meu pai disse, vamos, continua. E Deus ali, ele mostrou que não é o aparelho que nos mantém de pé, não era a medicação, porque não tinha, não era uma equipe grande e profissional, mas ali, meu pai relata que ele viu que quem dá a vida e tira a vida é Deus. E que quem está no controle de tudo é Ele, né? Independente, né? Como você falou, não interessa se tem o suporte de máquinas ou não, de remédio ou não. O controle da vida e da morte está nas mãos dele. Então, em momentos de desespero, assim, eu acho que, na verdade, em todos os momentos, a gente tem que buscar é Deus mesmo, né? É Deus, gente. Que história. Ainda tem mais? Ainda tem mais? Pois conte-nos, pelo amor de Deus. Não, aí quando a gente voltou nesse processo, aí quando a gente começou de novo a voltar ao tratamento, né? Minha família não aceitava mais a resposta que tinha,
dos médicos, porque todo médico dizia assim, olha, o Breno vai ter que fazer acompanhamento psicológico, porque ele vai ter que se acostumar a viver assim. Ele vai ter crise convulsiva constante, eu convulsionava às vezes até 8 vezes por dia. Meu Deus. Então, chegou um período, nesse período da segunda recaída que eu tive que ficar na casa dos meus avós, porque lá tinha mais suporte. Tinha meus avós, porque à noite tinha que ficar 2 pessoas comigo, no mínimo uma. Não dormia, nem eu, nem a pessoa, porque eu passei dias e dias sem conseguir dormir. E durante o dia, para ir para o banheiro, que eu voltei novamente, porque fiquei muito debilitado, não conseguia caminhar. Mas dessa vez por estar debilitado. E às vezes eu caminhava com muita dificuldade. Então, para ir para o banheiro, para fazer as coisas simples, eu precisava de tudo, ter alguém. Não conseguia me alimentar, porque eu convulsionava muito. E eu ficava praticamente as medicações, mas era dopado, dormindo. E aí a gente andou muito, foi nos médicos em Teresina e só piorando. Toda vez que nós repetíamos os exames, ressonância, tomografia, eletroencefalograma e uma bateria de exame. E nós não conseguimos mais o acesso tanto pelo SUS, começamos a fazer particular. Chegou um ponto que nós tentamos até assim, cogitamos a hipótese de vender o que nós tínhamos, porque nós não tínhamos mais recurso financeiro para tratar. E uma coisa interessante, quando eu estava assim na casa da minha avó, não tinha uma vez que eu tinha crise que eu voltava para não ver ela de joelhos do meu lado. Ou na rede, ou na cama, ou no chão. Porque quando eu convulsionava, às vezes eu caía da cama, caía da rede, ou eu estava sentado, caía da cadeira. E tinha que deixar ali, não podia tirar, assim, os médicos sempre aconselhou. E era a convulsão muito forte, aí botava travesseiros, pano, para mim não me bater muito no chão e ser pior. E quando ali ela sempre clamando a Deus, toda a minha família, amiga, a igreja orando. E aí eu sei que nós já estava no esgotamento em todos os sentidos, né? Meu pai chegou a voltar a ter depressão novamente, entrou no período de depressão, crise de depressão muito forte, mas ele nunca desistiu. E ele já estava num momento desesperador. Ele tinha na mente, parece que toda hora eu chamava ele. Porque um dia eu surtei de madrugada e consegui abrir a porta da casa dos meus avós e sair. Da casa dos meus avós para casa do meu pai é muito longe. E eu fui de madrugada sozinho. E para a casa dele, quando eu cheguei lá, eu me urinava todo durante essas crises, né? E chorando e descalço, se eu não me engano. E ele disse que já era tão atento eu chamar ele, que quando eu bati assim na janela, ele disse, meu filho, ele já estava como acordado de madrugada. E aí aí disse que eu só chorava. Aí ele já, rapidamente, mais a esposa dele tentava abrir a porta, me colocar, me abraçava, ia me acalmando até eu passar aquela crise. Aí ele levava novamente. Chegou um ponto que tinha que tirar as chaves das portas e tudo, porque era muito preocupante o estado que eu fiquei. E quando eu piorei bastante, aí eu comecei a ficar muito tempo internado, né? Passava de 5 dias, 6 dias. Todo dia praticamente a SAMU estava lá em casa. Quando não era o carro da minha família mesmo que me levava. E quando eu estava lá no hospital, uma pessoa orientou, um anjo de Deus, né? Disse assim, que tinha passado por um problema semelhante e tinha um médico em Teresina muito bom. Aí ele disse assim, gente, porque ela viu nossa situação, a consulta é muito cara, mas recompensa porque ele não passa exame desnecessário e nem medicamento, porque não tinha uma vez para nós ir para um neuro que não gastasse menos de 5 mil reais. E aí quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em casa, eles queriam muito me levar. Aí eu já estava na dependência, assim, como de Deus. Eu disse assim, se o Senhor, eu tenho plena certeza que Deus pode me curar. Tenho, mas Ele vai me curar na minha casa. Eu não quero mais ir. Aí eu chamei meu avô e pedi, vô, não deixa mais me levar para o hospital. Eu não aguento mais. Se já tiver chegado, a vontade de Deus, Ele vai cumprir ela de qualquer forma, mas eu não quero ir mais. E ele relutava mesmo, meu avô levou o pé da letra. Eu só ia para o hospital quando eu rebaixava muito. Aí o desespero tinha que me levar para o hospital para não ver, tipo, dizer que eu morri ali. Sim, por não socorrer, né? Não fazer o que deveria fazer, no caso, né? Sim, por negligência, Por negligência, né? Essa é a palavra. Sim. Por negligência. E aí eu ia pro hospital e ela falou. E aí nós todo mundo da minha família perto, nós já estávamos sem recurso financeiro para nada. Para nada. Aí eu me lembro que minha avó, a mãe de minha mãe, disse assim, meu filho, vamos fazer assim, eu vou receber meu salário tal dia e eu vou te dar esse valor e você vai. Eu digo, não, Deus, Ele vai, se for para mim
ser curado, Deus vai me curar, que eu não queria mais ir de jeito nenhum. Aí ela foi e disse, mas você vai. E eu sei que eu disse que eu não ia aceitar, ainda questionei, eu digo, mas não comer o quê? Nós vamos ficar, né? Porque você sabe como é a situação de uma pessoa aposentada. E só o que ela já estava fazendo ali, juntamente com minha família, para mim já era uma coisa que dinheiro não compra. Sim. E aí eu sei que durou uns 15 dias, mais ou menos, quando eu fui convencida e disse, pois eu vou. E uma noite antes eu tive convulsão, fui para o hospital, passei a noite toda e saí do hospital por volta de 1h da tarde, em direção a Teresina, e a consulta ia ser 5 horas. Quando eu chego lá, que eu entro naquele consultório muito debilitado, inchado, eu estava já muito inchado, meus braços devido às medicações. Quando o médico começa a olhar todos os meus exames, condenou todos, disse que a maioria foram mal feitos, a medicação estava piorando o meu caso, mas ele falou uma palavra, como foi Deus dando a resposta naquele momento. Olha, você não se preocupe, que você vai ficar curado. Parece que ali na hora eu recebi uma injeção de ânimo, e ele foi e fez um exame que era 2.000 e tanto, e um exame que ele passou, ele descobriu o meu problema, que foi só R$175. Incrível. E o remédio que ele passou, a medicação, ele passou um remédio tão simples, ele disse, qualquer farmácia compra. Aí quando a gente foi ver o preço de 2 medicações, as 2 deu 168. Aí meu pai ficou surpreso, ele disse, mas se for para ser, vai ser. Com uma semana, eu parei de convulsionar. Quando deu com retorno, eu já estava bem, voltando às minhas atividades físicas. E lá ele disse, Brenner, você foi curado. Nesse momento que eu cheguei, eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu glorificava a Deus, porque ali eu sei que naquele dia eu recebi a resposta de Deus, que aquele processo tinha sido encerrado. Meu Deus. Que profissional também, né? Esse médico, né? Porque você tinha passado por tantos outros médicos, feito tantos exames, né? E aí com ele deu tudo certo, né? E os exames até... Eu sei que chega a ser um pouco engraçado essa questão. Não é engraçado, de fato, né? Depois que passa que a gente vê um pouquinho da ironia das coisas, né? Que um exame bem mais barato e um remédio bem mais barato, o médico conseguiu, né, fazer o que... Gente, é a questão da medicina por amor. Acredito que ele realmente ama a medicina. Não faz como um mercenário, né? Que, sei lá, passa o mesmo exame para todos os que chegam e passa o mesmo remédio para todos que chegam. Não tá nem aí realmente, não tá preocupado de fato com o problema do paciente, né? Que interessante. E ali, quando foi para mim, para Teresina, sempre eu vi o cuidado de Deus, com a resposta de Deus que era para mim, porque o Senhor, Ele levantou pessoas sem nós pedir, sem nós falar das nossas necessidades. Meu pai trabalha numa cidade chamada Santo Antônio dos Lopes. Lá os amigos dele se reuniram, fizeram uma doação, cada pessoa doando um certo valor, que foi tão assim gratificante que o dinheiro dava da consulta e passou, do retorno também, do acompanhamento. E Deus usou outras pessoas de uma forma assim, a gente pedir, olha, eu mandei no Pix do Breno, porque muita gente tem, né, devido à loja. Sim. Fiz isso, doei isso. Então ali, juntamente, hoje eu sou grato ao meu Deus pelo dom da vida, porque Ele me fez nascer de novo. Primeiro quando eu tive nascimento mesmo, né, vindo da minha mãe, quando eu nasci na fé, e também quando Ele me devolveu a vida. Então é um motivo muito maravilhoso de glorificar. Louvo a Ele pela minha família. Eu tenho uma família extraordinária, amigos que nunca me abandonaram em momento nenhum, e a igreja do Senhor, o nosso Deus, que sempre louvou ao Senhor ali de joelho, clamando a Deus, aonde eu voltei depois de tudo isso e testemunhei o milagre que Deus fez. E como eu disse, quando tudo isso acabou, eu digo assim, eu não venci, todos nós vencemos juntos, porque a vitória, a batalha foi de todos nós e a vitória foi de todos nós também. Glória a Deus, né? Toda a honra e glória a Deus, toda essa experiência, esse milagre, o cuidado do Senhor de estar ali o tempo todo e deixar claro para ti, né, que estava ali, as experiências sobrenaturais. Eu acho muito lindo quando o Senhor, Ele se apresenta assim, sabe, de uma forma bem real mesmo pra gente, né?
como você teve a experiência lá na UTI, lá em São Luís, né? Foi em São Luís. Em São Luís. E, Brené, depois de tudo isso, aliás, vou reformular, foi por causa de toda essa experiência que o projeto Vencendo Todos Unidos nasceu? Foi por causa dessa experiência? Foi por causa de tudo isso? Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto? Sim, o projeto Vencendo Todos Unidos, ele nasceu quando eu tive, né, a minha primeira recaída, que eu fui para São Luís, voltei tudo com crise de ansiedade profunda. Eu não ficava em casa só de jeito nenhum, tudo eu precisava de alguém. Se eu ficasse no quarto, por onde eu ia, tinha que ter alguém comigo, né? Não podia ficar de jeito nenhum só, que eu começava. Então foi uma doença psicológica muito forte que eu tive. Aí tive assistência, né, de psicólogo na minha casa, que meu pai conseguiu. Depois a gente foi fazer o tratamento mesmo, as consultas, acompanhamento. Andamos em vários profissionais dispostos a nos ajudar. E foi muito, assim, gratificante. E quando eu comecei a passar por tudo aquilo, tomando a medicação, muitas pessoas dizem, Breno, tu vai tomar medicação e vai ficar dependente para ela pro resto da tua vida. Mas quando eu comecei a fazer uso da medicação e comecei a ser liberto da medicação e ficar curado, então eu disse assim, eu senti esse desejo no meu coração de poder ajudar pessoas com os mesmos problemas que eu, depressão, ansiedade, e quebrar, podemos dizer, esse preconceito que as pessoas implantam na nossa cabeça. Não vai fazer o uso do medicamento, tu vai ficar doido, tu vai ficar independente. E eu criei um grupo de WhatsApp, porque eu não podia sair de casa ainda, por estar debilitado. E pedindo para as pessoas que já tinham passado por isso, relatar suas histórias, porque eu cuidei de meu pai com problema de depressão profunda. Ele ficou sem conseguir nem andar. E ele conseguiu se levantar, dar a volta por cima. Hoje ele tem a vida dele bem melhor, graças a Deus. Então isso, ele relatou a história dele lá também. Eu relatei a mim, outras pessoas. Aí eu relatava isso na igreja, relatava com meus amigos. E nesse processo, outras pessoas começaram a se identificar. Quando eu vi a pessoa dizer, não vou tomar porque a pessoa tal disse para mim não fazer uso da medicação. Eu ia, eu vou com você. Mesmo sem poder, eu me prontificava. E nisso, só no início, um total de 5 pessoas foram buscar o tratamento e hoje estão curados também, para a glória de Deus. E nessa questão, hoje, da gente ter essas assistências com pessoas assim, por eu ter vivido isso, então ser uma forma de conversar com as pessoas. Também nascer outras necessidades, que você chegava na casa de uma pessoa que estava enfrentando um problema depressivo, ele não conseguia trabalhar e nem nada. Aí veio a questão da solidariedade, né? De ação social, de juntar alguma roupa, de juntar algum alimento, algum recurso financeiro e levar para aquela pessoa. Hoje eu não tenho foto sobre isso, porque sempre foi um projeto muito... Sim, eu já ia perguntar, né, como foi também que nasceu a questão da ação social que você faz, a gente acompanha nas redes sociais do Brenner, Brenner Sena. @ Brenner Sena, né? Assim, né? A gente acompanha ele nas redes sociais e a gente vê trabalho voluntário, né, totalmente voluntário que ele faz juntamente com outras pessoas, né, de doação de alimentos, roupa, o que mais? Alimentos, roupas, aí também agora a gente está trabalhando na questão temática, né? Páscoa, a gente fez uma campanha maravilhosa agora, que a gente tinha um desejo de distribuir 100 ovos de Páscoa. Breno, mas foi uma coisa tão... 100 ovos é pouco, mas a gente... não? Muito. E a gente escolheu um povoado. Sim. E para nós chegarmos lá, nós tivemos tantas dificuldades. E o pior que e graças a Deus que é assim. Quando eu falo sobre a ideia, já tem pessoas ao lado querendo abraçar ela também. Que sonha, que tem o mesmo objetivo. Sim, olha aí, gente, já fica até o convite para quem quiser, né, fazer parte desse projeto. Eu acredito que o Brenner aceita quem quiser ajudar, né, com doações. Gente, ajudar o próximo. Inclusive, né, eu, cabecinha aqui, esqueci de falar o tema lá no início do episódio, o tema do episódio de hoje, que é... Eu tenho que olhar aqui porque eu não me lembro. Solidariedade, vivendo o amor ao próximo. Nós escolhemos esse tema exatamente porque o Brenner faz esse tipo de ação social, né, junto com outras pessoas. E
Aí juntou também a questão da história dele, do testemunho, que nós já ouvimos aqui, que é muito impactante, que é realmente assim, traz uma força, aumenta a fé da gente, fortalece a fé da gente, né? E aí a gente gostaria de falar sobre isso, né? Sobre a solidariedade, o amor ao próximo é o segundo mandamento mais importante, né? O Senhor Jesus deu esses dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E em segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E o Brenner já faz muito disso. Eu acredito que, como ele já contou, né? Surgiu a partir das experiências que ele teve e da segunda chance que ele teve. E Brenner, você pode contar assim sobre o que isso tem causado em ti, sobre ajudar outras pessoas, qual a sensação, qual o sentimento em poder ajudar e ter tido essa segunda chance, né, de poder ajudar as outras pessoas? Então, antes eu já tinha muito esse desejo em me colocar no lugar do próximo, não porque eu estou aqui, mas é um projeto, como vocês podem até entrar nas minhas redes sociais e vão ver pouquíssimos registros sobre isso, porque começou esse registro de pouco tempo para cá. Então, às vezes, um exemplo, eu chego numa visita domiciliar, às vezes me dá vontade de visitar as pessoas idosas, pessoas que estão enfermas. A gente chega lá, se depara com muitas situações de necessidade. Aí eu vou lá, tento conseguir uma cesta básica, quando eu não consigo, eu vou lá. De alguma forma, sempre eu quero voltar naquela casa, naquela vida, impactar ele de alguma forma. Então, por isso que veio o nome do projeto, Vencendo Todos Unidos, que eu não vou vencer só, mas todos aqueles que se dispõem em ajudar o próximo, nós com as mãos dadas, nós conseguimos vencer. Então, durante esse projeto, a gente conheceu muitas histórias lindas. Teve até a ação solidária do Dia da Mulher, não sei se você acompanhou, que foi com a nossa amiga Nádia, sim, que foi muito impactante, como Deus faz as coisas. Eu tinha falado sobre esse projeto com uma moça que trabalha comigo, aí disse, excelente, encorajou para fazer ele. Outras pessoas abraçou a causa, ela já foi logo tentando achar patrocinadores, outras pessoas já se dispuseram a ajudar, e a loja também deu sua parcela de ajuda. A gente botou lá no meu Instagram, quem contasse a sua história, o seu nome, e ela mesmo que se indicou, e só uma vez, e outras pessoas tiveram um monte de comentário. A gente foi e fez o sorteio, e eu nem sabia tanto da história dela. Quando a gente chegou lá na casa dela, ela se emocionou de uma forma tão grande, e a gente relatando, e ela disse assim, vocês não têm noção o que vai acontecer comigo. Eu daqui 2 dias, se eu não estiver enganado, vamos dizer assim, isso foi no domingo o sorteio, segunda-feira ia ser a ação, e terça-feira estava marcado, era na terça ou era na quarta, para ela passar por um procedimento cirúrgico, devido a um acidente que ela teve, ela tinha que retirar um pedaço do braço dela com a mão. Imagine uma dificuldade, um desespero. Mas a gente chegou com esse projeto levando uma leveza melhor e mais sim para ela saber lidar. Quando ela foi fazer a cirurgia, não foi no dia marcado, foi adiada, mas ela se sentiu tão abraçada, uma rede de apoio tão grande. Ela conta a história dela e ela ganhou um dia de princesa, né? Salão, um monte de coisas que assim. Lindo. E foi muito legal, Natália, muito mesmo. E ela se emocionou muito relatando a história. Imagine nós por detrás das câmeras. E vocês não sabiam que ela ia fazer. Olha, gente, não sabia. Deus é perfeito. A gente tem que dar glória a Deus mesmo nessa situação. Glória a Deus. Vocês não sabiam, o nome dela saiu no sorteio e ela ia fazer um procedimento radical, né? Que ia mudar a vida dela por completo. E chegando lá, tipo, quando aconteceu tudo isso, ela com a família dela. E foi um dia muito lindo mesmo, muito lindo assim. Eu andei com ela o dia todo, até a finalização e todo mundo querendo acompanhar os stories, o resultado. E ela recebeu realmente uma verdadeira transformação. Mas não era só a transformação por fora, né? A beleza de fora, mas também ela recuperou a confiança nela mesma, recuperou a beleza que ela tinha por dentro, que outra hora ela, poderíamos dizer, diante desse desespero, ela podia não estar vendo. Então impactou maravilhosamente na vida dela e foi muito gratificante. Nós adoramos muito a Deus por isso.
Com certeza é gratificante. Poder ajudar a colocar um sorriso novamente no rosto, né? E uma situação como essa que ela passou tem que ter um preparo psicológico, né? Com certeza o psicológico dela ficou abalado, né? Com a situação dessas. E aí o Senhor vai, dia de princesa. Tá aí, minha filha, um dia de princesa pra você. Lembrar que Deus cuida dela, né? Em todos os detalhes. E aí eu queria trazer também um pouquinho, trazendo também sobre esse tema, algumas considerações sobre o que a Bíblia diz a respeito, né? Eu trouxe aqui, a gente já falou sobre os mandamentos que o Senhor deu, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se amar para poder amar o outro, né? Porque eu acredito que o não amar o próximo já está falando muito sobre nós. É que a gente não se ama. Quando a gente não cuida do outro, a gente está mostrando que... Quando a gente não tem empatia nenhuma com o outro, a gente está mostrando também que nós não cuidamos nem de nós mesmos, nós não temos empatia com a gente mesmo. Com a forma que a gente se veste, com a forma que a gente se alimenta, né? Que a gente não cuida de si mesmo, a gente não se dá valor. Às vezes fica... Gente, meninas, não sei, deu vontade de falar sobre isso. Meninas que não se dão muito valor, que ficam desesperadas pelo amor de alguém, né? É porque ela não se dá o amor, não se dá o valor que ela realmente tem. E o amar o próximo exige isso da gente, a gente se amar, a gente amar a nossa própria vida, né? Não é verdade? Também tenho algo também a trazer aqui, que lá em João, no capítulo 1 João, capítulo 3, 17 até 18, esses versículos falam sobre a importância de ajudar aqueles que estão em necessidades, não apenas em palavras, mas em ações e verdade. Porque às vezes uma pessoa chega pra gente, desabafa, e às vezes não é nem palavra que ela está precisando, ela precisa ser ouvida, mas também que a gente faça algo por ela, porque, por exemplo, no caso, vamos usar de exemplo, né, como é o nome dela? Nádia. A Nádia, que com certeza num momento como esse ela não tinha forças para fazer nada, né, nem cuidar da própria aparência, por exemplo, né, ajeitar o cabelo, colocar uma maquiagem, porque isso numa mulher, ela, por mais que a gente esteja triste, enfim, machucada por dentro, quando a gente faz algo no exterior, ajuda a melhorar o que está por dentro, né? Então, quando a gente faz algo, não interessa qual é a ação, a gente compra um presente para alguém, ou se não tem dinheiro, você pode, sei lá, pega uma flor e mostra que lembrou da pessoa, né? Aqui tá falando esse versículo sobre não só falar, mas agir, não é verdade? E essas ações solidárias que o Brenner faz, com certeza ele falou, 100 ovos são muito pouco, mas para aquele que vai receber é já algo muito grande, alguém lembrou de mim. Vamos pensar agora, vamos se colocar no lugar de uma criança que recebeu um ovo de Páscoa, aquele lá do interiorzinho que não tinha uma expectativa de nada, de receber nada, né? O pai já diz logo, e a mãe já diz logo, meu filho, a gente tem o arroz e o feijão, vamos dar glória a Deus por isso. E aí, de repente, alguém chega com ovo de Páscoa, com certeza ele vai ficar muito feliz. Então, 100 ovos é alguma coisa sim, Brenner. É algo muito grande para aqueles que vão receber. E claro que pode ser muito maior, muito mais grandioso se mais pessoas se juntarem nesse projeto, gente. Mais pessoas. Eu já quero me ajudar nesse projeto. Estou muito interessada. Eu ainda não sabia como é que funcionava, mas qualquer pessoa pode entrar em contato contigo e doar roupas, doar alimento. Como é questão de dinheiro, também recebe dinheiro, doações, como é que funciona? Para doar alguma coisa, como é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? A questão das doações, as pessoas podem estar nos procurando. A gente marca o lugar da doação de alimento, roupa.
tudo enquanto que esteja em estado bom de uso, a gente recebe. Agora mesmo teve a situação de uma casa que pegou fogo, a gente ganhou cama, colchão, roupa, alimento, dinheiro, porque a gente tem um Pix exatamente só para isso, é no meu nome, mas a movimentação dele é somente para quando a gente vai fazer a mobilização e prestamos conta, né? Nós temos muitas pessoas envolvidas. Eu agradeço a Deus por, como eu digo, somos todas pessoas anônimas, né? E muitas das vezes a gente nem gosta de aparecer, né? Mostrar e tal. Por isso que muitas pessoas não veem, mas quem quiser é só estar nos procurando. A gente marca o endereço, passa o Pix caso você queira fazer sua doação. E eu digo para vocês ouvindo, é muito gratificante. Imagine você participar, você também pode estar participando desse lindo projeto. Da Páscoa, Natália, foi muito gratificante, porque à noite o carro nos despachou que não ia. E é o interior muito longe, interior chamado Bacaba, perto do povoado de Jussara do Gini, é muito longe. Período de inverno, dificuldades, a gente já foi arrumar um carro tarde da noite, para poder sair 4 horas da manhã. E foi muito linda a ação ali, os professores da escola nos ajudou bastante, com todo apoio e contribuição. A gente levou lanche para eles, a gente levou os ovos de Páscoa, fizemos brincadeira, e ali tinha criança que dizia assim, tio, posso comer mesmo? Eu posso comer. Então era tipo muito legal. Sim. Como a gente levou muito lanche, eles eu posso repetir, então Deus ele faz a multiplicação sobre tudo. Levamos muitas coisas, graças a Deus, para aquele lugar, e outros projetos que também a gente já realizou, e uma equipe sempre, pessoas, colaboradores excelentes, extraordinários, que estão sempre dispostos em abraçar a causa do amor ao próximo. Eu preciso também lembrar aqui, ó, em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz o seguinte: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e ele o recompensará. Acredito que o pobre aqui é qualquer pessoa que está necessitando de qualquer coisa, né? Quem se compadece do pobre, repetindo, empresta ao Senhor e ele o recompensará. E aí? E as recompensas do Senhor sobre a tua vida? E Natália, eu creio que o tempo já acabou, né? Não, acabou aqui, tá liberado. Mas se eu te contar o que foi que aconteceu na minha vida para todo esse projeto nascer, ele começou há uns 6 anos atrás. Uns 6 anos atrás, quando eu pedia pro Senhor, eu fiquei desempregado, né? Fiquei sem trabalho. Foi quando eu comecei a trabalhar com a venda de doces na minha casa. Aí eu dizia assim muito pro Senhor, sempre eu disse pro Senhor que eu tinha, e o Senhor conhece a sinceridade do meu coração, que eu tinha desejo em ter algo, um recurso financeiro, um emprego assim, que eu pudesse ajudar outras pessoas. Ou então que o Senhor me desse um trabalho, que eu pudesse através dele, desse outra oportunidade para outras pessoas, mas nunca especifiquei para Deus o que eu queria, eu só colocava esse projeto diante dele. Quando eu me lembro que um dia a gente foi lanchar, eu e uns amigos meus, já era tarde da noite, e aí já era 11 horas mais ou menos. Aí eu relatei até para esse amigo meu, disse assim, uma das coisas que eu nunca quero é ser dono de lanchonete. Olha até a hora que esse pessoal trabalha. Nunca diga nunca! Aí é lá que Deus vai te levar. Sempre meu sonho foi a questão da enfermagem, né? Mas por outros sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, aí o Senhor abriu essa porta. Lá em casa, trabalhando somente com a doceria, que era a doceria Bom Gosto. E muito difícil a venda. Tinha dia que não vendia nada, nem um bombom, nada. Porque ficava mais escondido, né? Era em bairro, mas eu acreditava que ali muitas palavras contrárias eu recebia. Eu não invisto num lugar assim e tal. É muita coragem, mas o Senhor muitas das vezes falava ali. E eu fiquei, meu Senhor. Aí começou, como era na parte da noite, eu não conseguia mais me congregar. Aí surgiu uma oportunidade. Uma pessoa ia fazer uma cirurgia e surgiu a oportunidade para mim auxiliar um senhor, né, que era acamado. E lá eu ia ganhar R$200 pela manhã. Sim. Aí eu digo, pô, já vai dar certo. Aí eu fui e coloquei uma pessoa à noite para trabalhar e eu ia cuidar desse idoso. Quando eu recebi o dinheiro, eu dava para a pessoa R$200. Entendeu? E ia atrás da promessa, orando, sim, buscando o Senhor. Aí eu lá em casa, um dia, um tio meu me ofereceu, como até relatei pra você, vender açaí. Breno, vende açaí que aqui em Timbiras não tem. Isso em 5 anos atrás.
Aí eu disse assim, será uma boa ideia? Eu disse assim, aqui ninguém tem, o povo gosta de novidade, vai que melhora as tuas vendas. Aí eu sem dinheiro, né, demorou um dia, fui buscar o açaí. Aí quando eu cheguei lá em Codó, uma irmã que vende, a irmã Alessandra, lá na frente do Banco do Brasil, ela não vende mais lá, porque Deus também abriu as portas na vida dela. E ali o marido dela foi em casa buscar a caixa de açaí, eu fiquei lá conversando com ela, quando ela se direcionou a mim e disse assim, Brenner, Deus tem ouvido as tuas orações, o Senhor vai te tirar da sala da tua casa, vai te levar para o centro da cidade e vai te botar em um ponto que tu vai reformar para você ver que Deus é na tua vida. E foi assim uma promessa impactante na minha vida. E essa promessa começou a se cumprir com 6 meses depois. Eu já tinha lançado ela, esqueci dela assim, só mesmo orando para o Senhor me mostrar. Mas eu nunca imaginei em que eu ia trabalhar se era com a loja. Aí quando deu, Natália, com 6 meses depois, um tio meu fechou uma oficina lá onde hoje é o açaí e disse, Brenner, a praça vai inaugurar, vai ser um lugar de muito movimento. Então por que você não muda seu ponto para lá? Quando a praça inaugurar, você já está lá, você já vai ter cliente e é no centro da cidade e vai ser bem melhor. Aí eu disse assim, mas eu não tenho ainda dinheiro para mudar para lá. Aí ele foi e falou assim, mas para mudar para lá você vai precisar fazer uma reforma. Do mesmo jeito que a... Aí eu fui e lembrei da promessa deste Deus de poder. Quando ele me entregou o ponto, foi 3 meses para a gente conseguir fazer essa reforma. E tudo, muito detalhe, que não vai ter como a gente contar, que o Senhor cuidou de todos os detalhes. O Senhor preparou o pedreiro, preparou a ajuda de todas as formas. Quando a gente inaugurou para lá, muito difícil, mas eu cheguei lá. Eu disse, aqui, quando eu coloquei meu pé no primeiro dia, chorando muito e glorificando a Deus. Porque dentro desse dia, como o Senhor é lindo, Ele fez através daquele meu trabalho. Não o Senhor me prometeu, Ele ainda disse assim com ela, ainda vai ser um campo missionário. Olha que bem. E vidas ali, a gente tem conseguido falar do amor de Deus. Né? Tem pessoas que chegam chorando com crise de ansiedade, depressão e outros problemas. E a gente conversando, a pessoa vai melhorar. Então nós não vendemos só lanche, não vendemos só um açaí. Tem sessão terapêutica também. E isso é muito gratificante, Deus ter cuidado desse detalhe, né? E eu não queria, mas o Senhor fez eu amar de uma forma excelente. Então hoje nós estamos lá, tudo que eu sei, o Senhor que me ensinou, que eu não sabia nada, não sabia fazer um lanche de nada, mas o Senhor preparou as pessoas para me capacitar, me capacitou, me deu a sabedoria. O Senhor me colocou lá, foi sem nenhuma experiência de nada, mas Ele me colocou. E a palavra dele nos diz que quando Ele escolhe, né, Ele capacitou muitos homens e mulheres para exercer grandes funções, sem eles ter aquela capacidade, mas o Senhor deu. E naquele trabalho hoje eu sou abençoado, consigo abençoar outras pessoas, e isso é muito gratificante. E eu louvo mais a Deus, porque quando era a lanchonete e açaí tudo junto, quando eu adoeci, que eu melhorei, o Senhor me deu a açaiteria de presente, como diz aqui, tá aqui, mais uma bênção para a tua vida se alegrar. Hoje nós temos a lanchonete, temos a açaiteria. Na primeira vez, quando eu comecei a vender açaí, eu vendia uma caixa, para vender uma caixa, foi 3 meses. E hoje, às vezes, dependendo do movimento, o Senhor fez assim, a multiplicação, não sei nem dizer o tanto, a bênção que o Senhor fez sobre a nossa vida. E de lá, então, desse projeto nasceu o Projeto Solidário, que através de lá a gente consegue ajudar outras pessoas. Graças a Deus. Gente, olha, é o seguinte... Deus, Ele recompensa, mas não vai fazer as boas ações só pensando na recompensa, não. Faça a boa ação, deixa a recompensa com Deus, tá bom? É um conselho, viu? Porque talvez se você for fazer ação solidária, for ajudar alguém, só pensando na recompensa, talvez você não receba recompensa nenhuma, tá bom? Mas graças a Deus, Deus, Ele é fiel. Olha, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, sobre... os fariseus que oram, né, que mostram que estão orando e oram alto, e aí o Senhor diz a recompensa deles, eles já estão recebendo, porque o que eles querem é visibilidade. Então, se alguém ajuda com essa intenção de visibilidade, a recompensa dela vai ser só essa, né? Aí eu acho interessante o Brenner dizer que não mostra e tal, mas é bom, às vezes, mostrar para lembrar a gente que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que amar o próximo, que o próximo está precisando da gente,
né? Que nós somos abençoados e podemos abençoar outras pessoas. Eu acho que fica um pouco mais constrangedor para quem recebe. Tem gente que não gosta, né, de mostrar que está numa situação, né? Porque bom mesmo é poder ajudar, né? Bom é poder ajudar. Não é bom estar naquela situação, na situação de quem está precisando de ajuda. E muitas vezes, a maioria das pessoas, eu acredito que ficam constrangidas, né? Mas é sempre bom, Brenner, você mostrar para todo mundo, mostrar as pessoas que estão ajudando, porque talvez isso pode trazer mais pessoas, não para ter a visibilidade, mas para que elas saibam que tem um projeto como esse, né? A Assembleia, eu acredito que as igrejas fazem isso também. Mas nem todo mundo está indo para a igreja, né? E é bom tornar um projeto desse visível, não para a glória de vocês, mas para que tragam mais pessoas, para que as pessoas tenham esse conhecimento de que tem esse projeto, né? Por isso eu vou falar mais uma vez, gente, se você quer ajudar nesse projeto, como é mesmo o nome, Brenner, me recorda. Vencendo Todos Unidos. Vencendo Todos Unidos. Vence tanto quem está doando quanto quem está recebendo a doação. Todo mundo está vencendo unido. Gostei desse nome, viu? E é um projeto que, assim, eu nunca faço por esperar nada de Deus, né? Faço realmente, quem me conhece, minha família, eles até dizem assim, o Breno podia se candidatar a vereador, né? Tipo assim, sim, até as pessoas, mas sim, tipo, eu faço isso para a glória de Deus, porque o Senhor, enquanto eu estiver aqui, e esse é o desejo que arde dentro do meu coração, não para me gloriar quem está de perto, e sempre é um projeto que apoia a minha família, os colaboradores do meu trabalho, meus amigos, muitas pessoas, irmãos da igreja apoiam esse lindo projeto. Então é algo muito gratificante. Eu sou assim, se eu visito uma pessoa às vezes que está passando por um problema de saúde, às vezes até o pessoal lá em casa reclama, né? Que eu só saio com ele de 2 jeitos. De algum jeito eu tenho que ter a vitória ali junto com eles. E quero dar assistência de todo jeito, às vezes quero tirar o de mim para poder dar para eles. E isso é muito gratificante, isso é um desejo muito grande missionário que tem que ter dentro de nós. Cada um de nós fizesse uma pequena ação todos os dias, era muito maravilhoso. Às vezes lá na loja, eu dou algo, não, leva o cliente, até o cliente diz assim, não, mas eu tô comprando só isso. Eu disse, não, mas daqui eu tô lhe dando. Às vezes até dentro do meu próprio trabalho, eu tenho isso, né, de tipo, compartilhar o que eu tenho, não só de vender. Porque o Senhor, quando me prometeu, Ele não me prometeu riqueza. O Senhor disse assim, o Senhor me fez uma promessa específica ali, onde eu tô. E a questão é como tem Mateus 6:33, se eu não me engano, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não está ali nos prometendo riqueza. O Senhor está nos prometendo cuidar de nós no nosso dia a dia. Então, buscar o Senhor o quê? Amar o nosso próximo é buscar a Deus. É sentir as dores dele. Eu sou assim, eu me alegro com o meu próximo. Se ele estiver chorando, eu choro com ele. Se ele adoecer, eu adoeço com ele. Então, isso é muito gratificante. Não tem, assim, uma palavra que define. E isso já é algo de mim mesmo. Minha avó sempre me ensinou, né? Disse assim, meu filho, lance teus pães sobre as águas, que é uma passagem bíblica que ela se baseia. Que depois de muito tempo, você achará eles. Né? Então, fazer o bem, que um dia, de alguma forma, ele irá voltar. Mas eu nunca faço com a esperança de voltar. Mas, tipo, de ajudar de coração e não esperar nenhuma recompensa. Somente que o Senhor venha me dar saúde, vida e a oportunidade, quando surgir, de ajudar alguém, que eu possa estar ali disposto e disponível para fazer aquela ação impactar a vida daquela pessoa. Sobre a gratificação, né? Porque talvez uma pessoa meio sem amor no coração vai dizer, mas como é que eu vou tirar do meu bolso, vou tirar do meu guarda-roupa, vou tirar da minha despensa? Como é que isso vai ser gratificante para eu poder dar para o outro? Calma. Olha, há algo que não tem como a gente explicar, é algo que a gente sente quando é real, quando é verdadeiro, né? Quando a ação ela é verdadeira. Eu nunca fui, né, rica em poder estar ajudando assim as pessoas. Mas sempre que a gente tem uma roupa assim que dá pra gente doar,
né, que eu não gosto mais, ou então não me serve mais, ou que tá boa, a gente doa, né? Não fica aquele guarda-roupa cheio. Quem sabe você que tá assistindo, tá com guarda-roupa cheio de roupa aí, tá dizendo que não tem o que vestir. Irmão, isso é pecado, não é não? Eu acho que isso é pecado, ó. O guarda-roupa tá cheinho, tá dizendo que não tem o que vestir. Tem um monte de roupa lá que você não quer mais. Você pode doar. Tem uma pessoa que vai ficar muito feliz em receber essa roupa, esse calçado, esse alimento. Tem gente que tá com alimento aí dando barata, porque tá acumulando em casa. Todo mês faz a despensa, né? Faz a mercearia, e aí tem as sobras, aí não deixa estragar. E além disso, não é só a sobra. É tão importante você tirar um pouquinho daquilo que é teu mesmo, sabe? Que você talvez até ia usar, né? Você ia até comer, mas aí o Senhor te lembrou de alguém. Será se foi o inimigo que te lembrou dessa pessoa para você doar? Com certeza não foi. Foi o Senhor que te lembrou de alguém para doar alimento ou uma roupa mesmo, de você ir lá na loja e comprar uma roupa novinha e dar para aquela pessoa, né? O Senhor faz essas coisas. Eu me lembro um pouco dessa sensação da gratificação, principalmente quando eu fazia parte de uma banda lá em Teresina, quando eu morava lá, e o foco era esse, missionário. A gente tinha som e tudo, a banda completinha, e a gente ia atender cultos, né? Cruzadas, ao ar livre. E a minha felicidade não era quando a gente ia para dentro de uma igreja. Não estou dizendo que eu não gosto de dentro da igreja, pelo amor de Deus. Mas eu ficava muito, muito feliz, era quando a gente ia lá para a zona rural. Para aquelas pessoas que nem todo dia elas poderiam ouvir músicas de qualidade e principalmente falando de Deus, gente. Então eu me sentia muito grata, Brenner, quando eu voltava dessas cruzadas, que a gente ia pro interiorzão mesmo, sujar o pé de poeira e conversar com as pessoas e cantar, e a gente via que o Senhor falava com elas, se derramavam em lágrimas. A gente voltava de lá assim, era muito diferente quando a gente voltava de uma igreja, sabe? Quando a sensação era diferente, a sensação de estar fazendo, como é que eu posso dizer, de estar cumprindo realmente uma missão. Essa é a sensação, essa é a gratificação, de realização, sabe? De satisfação, de você ser útil. E eu entendo parte dessa gratificação, essa gratificação, gente, é muito maior do que... Porque o Senhor, Ele provê, né? Ele não deixa faltar pra gente. Mas essa sensação, ela não tem preço, de você fazer o bem, principalmente sabendo que você está cumprindo uma ordem do Senhor, né? Você está cumprindo o ID, está cumprindo a ordem do amor, né? Porque o amor não é uma coisa que é algo que a gente escolhe. A gente pode escolher amar alguém. Eu não tenho que esperar sentir aquele desejo, aquela vontade. Não é esperar sentir, gente. Quando me vier uma vontade, não, é quando a gente escolhe amar alguém. Por exemplo, pessoas que você não conhece, que a gente não conhece, pessoas que você nunca viu, e você toma uma atitude de orar por ela, doar alguma coisa, ajudar ela financeiramente em alguma coisa que ela está precisando. Isso é amar. Não é uma coisa que você sentiu assim do nada. É uma decisão, a gente escolhe. Amar o próximo é uma decisão. Amar a si mesmo é uma decisão, não é verdade? E amar o próximo, quando falamos de amar o próximo não é um exemplo. Aqui a Natália, e a Natália é uma pessoa bem próxima de mim, né? A irmã Natália. E ela passa por uma necessidade. Sim, aí como eu tô próxima. E é você passar por uma necessidade, eu ir lá e compartilhar minha despensa com você, eu ir lá compartilhar financeiramente com você. Não é isso. Amar o próximo é você ver a pessoa necessitada que você nem conhece.
Ainda tem isso, que muitas pessoas às vezes deixam de fazer ação sobre isso, porque, então ele nem me conhece, como vai voltar? É aí que é o verdadeiro amor ao próximo, é você fazer aquilo a pessoas que você não conhece, mas você pega a afinidade, faz o bem na vida daquela pessoa e vai embora. Na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê pessoas que tiveram papéis importantes, extraordinários, pessoas que foram grandes contribuintes na fé, mas que nem o seu nome aparece, né, registrado na Bíblia. Então, não temos que fazer para ganhar glória. Eu fui fazer e não apareci, não falaram o meu nome. Mas se você quer seu nome agora, você já ganhou. Mas se você quer realmente fazer o bem, sem olhar quem, às vezes é você sentir o desejo, já aconteceu uma situação. Eu vi uma pessoa tão envolvida na obra de Deus, tão envolvida, e eu tinha comprado umas coisas sociais, ainda nem tinha usado. E eu vi aquela pessoa ali precisando. Aí eu senti o desejo do coração, peguei, fui lá, e eu nem conheço a pessoa, entendeu? Então é isso. Breno, mas eu não estou falando isso para me guardar, estou dando um exemplo. Então é muito gratificante, no dia que a gente fez ração no interior de Páscoa. Aí chegou todo mundo lá arrumado, quando nós começamos a tirar a chinela dos pés, levantar a calça, e pisando na lama, brincando na lama, o pessoal ficou assim, meu Deus, por quê? Porque é isso que é amor ao próximo, é você se colocar, e foi um momento alegre, bastante divertido, que já queria até saber que dia ia ter de novo. Olha, tem uma passagem aqui, palavras de Jesus, gente, olha só que palavras fortes. O próprio Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 25, nos versículos, é mais de um versículo, a paciência aí, ó. Olha só que o Senhor disse, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos de estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha que forte. Quando a gente está fazendo algo por algum necessitado, que é um pequenino, que o Senhor está retratando aqui, é uma pessoa totalmente necessitada de praticamente tudo, né? Então o Senhor, Ele se colocou no lugar. E às vezes nós não queremos nos colocar no lugar. Verdade. E assim, é muito interessante a gente servir a Deus, que dentro da igreja já tem muitos esses trabalhos solidários, né? Que já nos ensina. Exatamente. E como eu até relatei a você, que eu peguei o amor por esse trabalho solidário, foi já lá nos trabalhos desenvolvidos na igreja durante todos esses anos, né? O amor, essa questão de amar o próximo, a questão de distribuir cesta básica, sempre eu achei o trabalho missionário ainda hoje. Dentro da igreja todo mundo tem um trabalho que se identifica mais, mas o trabalho missionário é o que eu acho mais lindo. Quando é pra gente ir lá pro interior, lá para aquele, entendeu? Para aquele lugar mais simples, são um lugar que meu coração mais anseia estar com aquelas pessoas. Sim. As igrejas, elas fazem esse trabalho social. Eu não sei como funciona nas outras, mas na minha eu sei como é que é, né? Que tem o culto missionário, nesse culto missionário, os irmãos levam 1 quilo de alimento que eles podem levar, né? E se a pessoa puder doar uma cesta básica completa, amém, glória a Deus, faça. Então, as igrejas também fazem esse trabalho de assistência social. Você pode estar indo na igreja da Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja. Eu acredito que as igrejas aqui de Timbiras todas fazem um trabalho assim. E eu posso falar da minha, que é a Assembleia de Deus Missão, que tem várias congregações espalhadas pela cidade. E se você sentir o desejo... Aliás, vou falar diferente. Vamos tomar uma atitude de amor? Doe alimentos. Doe alimentos, porque todo mês tem pessoas sendo abençoadas pelas igrejas. Eu posso falar da Assembleia de Deus Missão,
que faz esse trabalho de assistência social, né, Brenner? Nós Sim. somos da mesma igreja. Isso mesmo. E eu sei que todo mês tem pessoas sendo abençoadas com essas cestas, pessoas que estão realmente precisando. Então, tome uma atitude de amor. Não espere sentir o desejo, não. Simplesmente faça. Quando for fazer a sua mercearia, hoje mesmo, se você quiser fazer isso, né? Agora mesmo, enquanto você está assistindo, na hora que terminar, você vai lá no comércio, compre uma cesta, compre 1 quilo de arroz, o que der para você. O que der para você. E leve, procure o pastor, procure a igreja e faça essa doação, ajude aquele que está precisando. O Senhor se colocou no lugar dessas pessoas. Quando você fizer isso, você não está fazendo, o Senhor disse que você está fazendo a Ele. O Senhor também já falou aqui nesse podcast que você está emprestando a Ele. Emprestando, isso quer dizer que Ele vai recompensar. Então, eu acredito que nossa conversa foi teve um resultado muito bom. Eu acredito que o Senhor falou com quem está assistindo esse podcast, assim como o Senhor falou comigo neste podcast. Foi muito bom, Brenner. Tua história é impactante. Continua contando ela para as pessoas. Continua fazendo esse trabalho, que é muito lindo, que é abençoador. Tanto o trabalho social que você já faz com outras pessoas, né? Quanto tua história são abençoadoras. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar abençoando ainda muito, muito mais pessoas através da tua vida. Você Amém. É uma pessoa que transmite uma paz, que transmite... Sempre que eu falei contigo, você sempre tem algo muito bom para dizer para mim. O Brenner, gente, é uma pessoa tão especial que às vezes ele do nada manda uma mensagem assim pra gente. Quando ele vê algo que a gente tá fazendo, ele vem e abençoa a gente, sabe? E continua sendo essa pessoa. Tá bom, Brenner? Muito obrigada. Se você tiver algo a mais pra falar aqui, o tempo é liberado. Mas eu já agradeço por ter aceitado esse convite. Eu acredito que você também gostou demais, que é uma conversa muito interessante, né? E muito obrigada por ter vindo, né? Ter compartilhado tua história. Foi muito bom ver o que Deus fez e o que Deus ainda faz na tua vida. É muito bom, muito abençoador. Eu me sinto muito abençoada de ter conversado contigo, ter ouvido tua história. Um privilégio, na verdade. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de compartilhar como são as coisas da vida, né? Quando eu pensava um dia em fazer um vídeo para falar sobre isso que Deus fez na minha vida. Mas tudo há um tempo determinado para tudo nessa terra, né? É verdade. E Deus, ele é especialista em cuidar de nós em cada detalhe. Quando eu falei sobre a promessa do meu trabalho, que o Senhor disse assim, que a irmã fez a promessa através dela e disse que ia me levar, que ele ia fazer, o trabalho que ele ia me dar, e ele ainda disse assim, eu vou soprar o teu nome sobre muitos lugares. E aí um dia eu estava fazendo entrega com um tio meu, que o entregador não foi, e nós estávamos andando, e eu gosto muito de conversar com ele, um que trabalha comigo, né? Aí eu disse assim, tio, aí eu falando sobre isso, né? Sempre eu gosto de falar sobre as coisas de Deus. Aí eu disse assim, como Deus é lindo, né? Que outra hora eu ficava lá na loja trabalhando sozinho, esperando o cliente a noite todinha e não ia. E olha como Deus não faz a promessa hoje dele se cumprindo. Hoje nós temos clientes em todos os bairros e isso é muito gratificante. E falando assim, né, mesmo como tá sentindo a emoção, não querer ser melhor do que ninguém, mas para ver que Deus promete e cumpre em cada detalhe. O nosso Deus, ele é um Deus detalhista. Então, o que Deus faz, tudo é bem feito. E eu louvo a Deus por isso. E falar sobre ação social é fé. Como em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas por que trazer esse versículo sobre ação social? Porque quando você lança uma campanha para arrecadar uma cesta básica, arrecadar um recurso financeiro, arrecadar qualquer tipo de doação, você vai lançar a campanha. Aí ali para muitos você está sendo doido, mas ao mesmo tempo você já está crendo que tem uma sacola de alimento cheio, que já tem um remédio comprado, que já tem um recurso financeiro adquirido, que já tem uma doação de uma cama. Você não sabe de onde vai vir, mas você tem fé.
é o que você espera em Deus, já vendo elas como existisse. Então, a ação social é o que diz sobre a fé, é a certeza daquilo que esperamos. Esperar com confiança no Senhor é algo extraordinário. Então, louva a Deus. Em primeiro lugar, agradeço por esta oportunidade que vocês nos concederam de estar testemunhando sobre as maravilhas de Deus. Agradeço a Deus pela minha família e por todas aquelas pessoas que convivem comigo diariamente, que faz cada dia a gente nos tornarmos uma pessoa melhor. Glória a Deus, foi muito bom. Mais uma vez eu quero aqui deixar o arroba do Brenner, arroba Brenner Sena, né? Bem simplesinho, né? Tem 2N? Dois N, Brenner com dois N, né? 2 N's, Brenner Sena. E também quero deixar meu arroba aqui, gente, natalialima.ofc. Também não deixe de seguir o Prosa Cristã aqui, lá no Instagram. E também, se você ainda não se inscreveu no Oitimba TV, se inscreva, porque assim que o episódio cair, você vai ser um dos primeiros a assistir. Então, fique sempre atento nas nossas redes sociais. Se quiserem sugerir também convidados para o nosso podcast, fiquem à vontade. E, mais uma vez, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima!